Gênesis capítulo 24, o tema que Deus ministrou meu coração é o seguinte: o caráter de um servo. O caráter de um servo. Diga para o teu irmão, o caráter de um servo. Graças a Deus. Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, versos 1 em diante. Todos acharam, amém? Isso, Gênesis capítulo 24, versos 1 em diante diz assim. É uma história bíblica, real. É uma história que, para os nossos dias, seria até engraçado. É como se eu chegasse para o Sidão da diaconia e dissesse para o Sidão: Sidão, procura no meio da igreja uma mulher linda, uma mulher de Deus, uma jovem, para se casar com meu filho Lucas. Na nossa mentalidade brasileira, isso não cabe. Quem tem que escolher uma mulher linda e uma mulher de Deus para se casar, não é o pai para o filho, é o filho que tem que ir. Meu pai não chegou para mim e disse a mim: Anderson, você tem que casar com aquela. Não, mas pai, eu acho ela feia. Mas é ela. Mas pai, ela não... É ela. Então, antigamente o pai se responsabilizava de chamar o seu servo e pedir para o servo dele: olha, vai debaixo da graça de Deus, da unção de Deus, da direção de Deus, e procure entre os meus familiares alguém, uma mulher, que seja santa. Nesse caso aqui o texto diz uma virgem. Uma mulher entre a minha parentela, da minha terra. Deus vai te conduzir, você vai achar. E você vai trazer para o meu filho, para que ele possa se casar com ela. Tá bom, queridos? Esse é o pano de fundo. Gênesis capítulo 24. Diz assim: era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo, diga servo, o mais antigo da casa que governava tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo, diga servo: se a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de não fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: darei esta terra à tua descendência, ele enviará o anjo adiante de ti, para que tomes mulher para lá, de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez o juramento, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou o servo, diga servo. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens do seu senhor, partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, à hora que as mulheres saíam a tirar água. Então disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. E eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba. E ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu servo. Antes que acabasse de orar,
saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era uma Viviane. Aqui é a minha parte, né, irmão? A moça, o texto sagrado diz, era muito formosa, à vista, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Respondeu ela, olha como Deus é Deus de sinais: bebe, meu senhor. Então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. E aí vem a resposta de Deus. Acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a contemplava atentamente, em silêncio, só observando, só filmando, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: temos palha e forragem bastante, e lugar para pousar. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o teu nome por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala conosco neste lugar nessa noite. Tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz amém. O caráter de um servo. Pode se assentar em nome de Jesus. Como eu disse agora há pouco, esta é a história de um homem de Deus. Pode se assentar, por favor. Esta é a história de um homem de Deus. Eu diria, esta é uma história de um servo de Deus numa grande missão. Este homem, que é conhecido como servo de Abraão, porque a Bíblia não cita o nome dele, mas o chama de servo. Este homem recebe de Abraão, o seu senhor, a sagrada missão, a sagrada tarefa de buscar para o seu filho Isaque uma mulher, uma esposa. Ele teria que buscar na terra dos seus parentes, dos parentes de Abraão, uma linda mulher para se casar com o filho do seu senhor Isaque. Abraão dá a este servo algumas orientações importantes. Faz o servo jurar que não buscaria esta mulher entre os povos de outras nações, mas buscaria Rebeca entre as pessoas da família de Abraão e da terra de onde Abraão habitava. Este servo fiel é guiado pelo Senhor em sua missão, e ele volta com a linda Rebeca sentada no seu camelo, e a entrega então para o seu senhor Isaque. Queridos, o que me impressiona nessa história, o que me impressiona neste texto, não é a missão que este servo recebeu do seu senhor, que é uma missão para nós hoje brasileiros até engraçada, mas era uma missão muito séria.
O que me impressiona na história que nós acabamos de ler, não é a missão que este servo de Abraão recebe. E ele tinha o lema aqui: missão recebida é missão cumprida. O que me impressiona na vida deste servo é a força do caráter deste homem. Não tenho dúvidas nenhuma de que o sucesso deste servo em sua missão se deu porque Deus estava com ele. Mas também não tenho dúvidas nenhuma que o sucesso da missão deste homem estava na firmeza do caráter deste servo. Porque este servo de Abraão era um servo de caráter. Diga, servo de caráter. Nós podemos definir caráter assim, do grego carácter, que significa marca gravada. Quando você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, Jesus marcou a vida dele na tua vida. Quando Jesus passou a ser o Senhor e Salvador absoluto da tua história, morreu o teu eu, e o eu de Jesus ficou cravado na tua história e no teu coração. Então caráter significa marca gravada, marca impressa. Caráter vem de dentro. Caráter está na essência. A minha pergunta aqui nessa noite é a seguinte: diante deste texto sagrado, quais as marcas impregnadas no caráter deste servo que o fez bem-sucedido em sua missão? Quais as marcas impregnadas no caráter deste servo que fez deste servo um servo bem-sucedido em sua missão? Primeiro lugar, primeira marca do caráter de um servo, deste servo, e que deve ser os servos, as marcas do caráter dos servos de Jesus de Nazaré. Este servo tinha poder, mas o poder não o tinha. Eu vou repetir. Este servo tinha poder, mas o poder não o tinha. Diga comigo, este servo tinha poder, mas o poder não o tinha. Se a gente olhar no verso 2 do capítulo 24, a Bíblia diz que Abraão aborda o seu servo, e a Bíblia diz que ele era o mais antigo da casa. É como se ele fosse o membro fundador da igreja evangélica Canaã, crente velho. E a Bíblia diz que ele governava tudo o que possuía o seu servo Abraão. O homem tinha poder. Ele tinha poder para mandar e desmandar. Abaixo do servo Abraão, esse era o cara. Ele mandava na casa de Abraão. Entretanto, o texto diz que apesar do poder que ele tinha, ele era um servo. Diga para o teu irmão, nós precisamos de servos. Abraham Lincoln disse uma frase extraordinária que é para nossa reflexão. Quase todos os homens são capazes de suportar as adversidades. Mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Este homem tinha poder. Poderíamos dizer que este homem era o bambambam, era o pastorzão, era o líder da diaconia. Este homem era um diácono, este homem era um intercessor, este homem tinha um título na sua igreja,
era maestro, era pastor vice-presidente, era pastor presidente, era obreiro, mas este homem, antes de receber o título, este homem sabia que apesar do título, do poder, ele nunca deixaria de ser servo. Porque um homem abençoado por Deus, uma mulher abençoada por Deus, quando recebe óleo sobre a cabeça, quando recebe da parte de Deus o título e poder, ele não se deixa ser guiado pelo poder, e nem ser contaminado pelo poder, mas ele, apesar de ter poder, não permite que o poder o tenha. Tu com o teu irmão, diga para ele assim, ó: nós precisamos ser servos. Foi o próprio Jesus de Nazaré que disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que marca de caráter gloriosa! Ele tinha poder, mas o poder não o tinha, porque ele era apenas um servo de caráter. Oh, glória a Deus! Quanta gente pura, que serve a Deus de coração, mas que de repente é convidado para se candidatar a vereador, a deputado estadual, federal, e aí levanta a bandeira de colocar ordem na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, mas quando se depara com o poder, gente que chegou lá com a bandeira do evangelho, a bandeira da justiça, a bandeira da igualdade, da equidade, da retidão, mas que com o passar do tempo se lambuza com poder, vende a alma, camácia. Mas Deus ainda tem nesse lugar, nessa cidade, homens e mulheres que apesar do título, que apesar do poder, que apesar das posses, são homens e mulheres que têm o caráter de um servo. Segunda marca de caráter de um servo: ele era apenas um servo. Diga para o teu irmão: Deus quer que você seja apenas um servo. Se você olhar o capítulo todo, no capítulo que nós lemos de Gênesis 24, quando ele não está falando de si que é um servo, ele está falando do eu sirvo ao meu Senhor. Porque este homem aqui não era apenas um servo de caráter, mas tinha sobretudo um caráter de servo. Não sei se você entendeu. Ele não era apenas um servo de caráter, mas ele tinha sobretudo um caráter de servo. A vida dele, ele entendia que ele havia nascido para servir. Queridos, a nossa comunidade, a nossa igreja, poderia ser infinitamente melhor, se buscássemos no Senhor, desesperadamente, sermos apenas uma comunidade de servos. O que é um servo? Pergunta para o teu irmão: o que é um servo? Eu lhe diria que servo é alguém que não é dono da própria pessoa, ou dos respectivos bens. Servo é relativo ao indivíduo que, não sendo escravo, presta serviços a outra pessoa. Servo é o indivíduo que tem uma única preocupação na vida: ser útil para alguém.
Diga para o teu irmão, eu quero ser útil para você. Servo é um indivíduo que tem uma única preocupação: ser útil para alguém. É alguém que quer servir outrem. É alguém que quer servir sem esperar algo em troca. Servo é aquele que quer servir sem interesse pessoal e egoísta. Deixe eu o abençoar hoje, porque esse cara tem pinta de que vai ser um grande empresário na terra. Aleluia. Eis aqui um homem cujo caráter era caráter de um servo. Este homem, tudo o que fez para servir o seu senhor Abraão. A alegria deste servo era cooperar. Diga cooperar. Diga assim, contribuir para ver o meu senhor feliz. Este servo era conhecido em todos os lugares, não como um homem que tinha o poder, mas era conhecido como um servo fiel. Este homem nunca se preocupou ou exigiu em ter o teu nome reconhecido publicamente. Ele não exige do seu senhor Abraão que por conta do sucesso da sua missão, ele deveria ter o nome dele registrado nos anais da história. Não, ele é servo. Ele nunca se preocupou com os louros, com os aplausos, com os holofotes, com as glórias humanas. Ele não quer ser Senhor. Ele não quer ser um Senhor. Ele não se preocupa com pompas. Apesar dos títulos, ele não se preocupa com o título. Apesar da posição, ele não se preocupa com a posição. Ele se preocupa apenas em ser um servo útil que honra o seu Senhor. Este é o tipo de servo que pode cantar com autoridade. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vamos ser sinceros, irmãos. Não é o que a gente vê nas igrejas por aí. Às vezes a gente, enquanto pastor, está sentado ali. O indivíduo deu um trabalho aquela semana por conta do ego, do orgulho. Aí chega aqui e levanta a mão. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aí eu estou lá no meu coração. Tu sabes. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu. Para que tu cresça, Senhor. Mas tira ele da escala para ver. Por que o fulano cantou 2 vezes e eu só cantei uma? E como serafins que cobrem o rosto ante ti, eu escondo o meu rosto. Ninguém precisa saber que sou eu que estou cantando. Se ele sabe, eu nasci para servir a Jesus de Nazaré. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, para todo sempre. Porque eu sou servo. E escondo o rosto. Está dizendo o seguinte na linguagem de hoje. Que diante dessa multidão eu possa cantar até atrás do muro. E que as pessoas só vejam o muro. E quando olharem para mim, que vejam a tua face em mim. Aí, desculpa minha trocadilho aqui, eu acrescentaria o seguinte. Esconda o face, para que vejam o teu face no meu face. Porque às vezes a gente esconde o rosto, né? Para que as pessoas vejam a glória de Deus em nós, mas a gente solta franga no Facebook. Então eu acrescentaria, esconde o face, o meu Facebook, para que vejam o teu face no meu face. De modo que tudo que eu escrever ali será para a glória do teu nome. Que tudo que eu escrever ali não seja desabafo para todo mundo ficar com piedade. O que eu escrever ali seja cada palavra
para o louvor e a glória do teu nome. Quem olhar no meu face, veja a face de Jesus de Nazaré. Oh glória. Aí diz no Santo dos Santos: a fumaça me esconde, Senhor, e só os teus olhos me veem. Debaixo das tuas asas onde ninguém vê, é o meu abrigo, é o meu lugar secreto, porque só tua graça me basta, e a tua presença é o meu prazer. Pastor Ricardo Bitum, pastor muito amado, um teólogo de Deus, disse uma frase extraordinária. Eu queria que você guardasse essa frase no teu coração. Ele disse o seguinte, não sei se é dele, mas ele disse: ninguém humilha o servo de coração humilhado. Vou repetir: ninguém humilha o servo de coração humilhado. O que é um servo de coração humilhado? Eu lhes pergunto. É um servo cujo coração está sempre prostrado. É um servo rendido. É um servo escondido na fumaça do Santo dos Santos. Servo de coração humilhado é um servo rendido totalmente aos cuidados de Deus. Aí quando vem alguém para pisar nesse servo de coração humilhado, não dói. Pois o servo de coração humilhado já tem um coração humilhado. Aí quando querem humilhar o servo de coração humilhado, o servo de coração humilhado não revida, pois é um servo de coração humilhado. Aí pisam nele, e ele não revida, porque ele espera na justiça de Deus. A maioria dos nossos revides tem a ver com o fato de sermos servos orgulhosos. Você pode ver que a maioria das brigas que há no nosso meio, das rixas, das contendas, das discussões tolas, dos bate-bocas, dos ódios, tem a ver com o tal do orgulho ferido. Deixa eu dizer uma palavra para o coração dos homens. Sejam servos de corações humilhados. Das mulheres, sejam servas de corações humilhados. Quantas brigas, e desculpe minha expressão, quantas tretas, desavenças, picuinhas, confusões, que nunca acabam, nunca são resolvidas, por conta destes corações de não serem corações de servos de corações humilhados. Deus nos faz uma pergunta nessa noite de Santa Ceia: até quando o orgulho, a soberba, a arrogância vai dominar o coração do crente? Até quando o orgulho, a soberba, a vaidade, a arrogância vai dominar o seu coração de crente? Mas não servo humilhado. Porque você há de concordar comigo que não há como ser servo de verdade e ser orgulhoso. Deus, diz a palavra dele, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Qual é a teologia dos servos de corações humilhados? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 5. Não vou me demorar. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12. Deixa eu te falar algo aqui. O servo é aquele que reproduz no seu caráter o caráter do seu Senhor. Você pode repetir isso comigo? O servo é aquele que reproduz no seu caráter o caráter do seu Senhor. A teologia dos servos de corações humilhados está aqui em Mateus capítulo 5, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram dele os seus servos,
seus discípulos. E ele começou a ensiná-los dizendo, essa é a teologia do servo de coração humilhado. Ele diz, abençoados, felizes, são os que não têm nada para oferecer, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh glória! Aí ele diz, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. O texto não está dizendo felizes são aqueles que fazem os outros chorar. Isso não é teologia de servos de corações humilhados. Essa é teologia de servos orgulhosos, que fazem os outros chorar. Ele continua dizendo, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, os fazedores de paz, os multiplicadores de paz, os que não jogam gasolina na fogueira. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem, falarem mal de você, te difamarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta é a teologia dos servos de corações humilhados. Interessante que quem olhasse para esse servo, via Abraão. Porque esse servo tinha o caráter do seu senhor Abraão. Quem olha para o servo de coração humilhado, vê nele a imagem do seu Senhor. Por isso que Jesus disse, quem a mim me vê, vê o Pai. Jesus disse, quem a mim me vê, vê o Pai. Mas a quinta marca do caráter de um servo, eu já vou concluir, era um homem que honrava juramentos, era um homem que honrava os seus compromissos, era um homem que honrava a aliança assumida diante do Eterno. Pastor, estou pensando em me separar. Honra a aliança que você assumiu diante de Deus. Deus disse, o que eu uni, jamais separe o homem. O que Deus amalgamou, o que Deus misturou pelo poder da aliança, ninguém pode mais desaliançar, desamalgamar o que Deus amalgamou e aliançou. Diga para o teu irmão, oh glória a Deus. Se a sua esposa estiver do lado, se o seu esposo estiver do lado, diga assim, bem, Deus abençoe a nossa aliança. Mas outra marca do caráter de um servo é que ele era uma pessoa confiável. Põe a mão no teu coração e diga, graças a Deus, eu sou uma pessoa confiável. Bill Hybels disse, ter caráter é ser quem você é quando ninguém está olhando. Francis Schaeffer diz, o mundo não quer cristãos perfeitos, o mundo quer cristãos coerentes. Deus não exige de mim e de você perfeição. Deus exige de mim e de você que a gente viva o que prega e pregue o que viva. Diga glória a Deus. Este servo era uma pessoa de confiança do seu Senhor. Ele era fiel ao seu Senhor diante dos seus olhos, e ele continuava fiel ao seu Senhor quando o seu Senhor não estava olhando para ele. Mas vamos passar adiante. Quinta marca de um servo de caráter, é fiel ao Deus do seu Senhor. Diga para o teu irmão, nós precisamos ser mais fiéis a Deus.
Sexta marca de um servo de caráter: ele é fiel à sua sagrada missão. Este servo não desdenhou da missão. Porque ele podia dizer: que missão furreca é essa, hein? Tu está de brincadeira comigo, Abraão. Eu mando em tudo aqui, mas essa missão que você mandou, eu ir completar essa missão de ir atrás de uma mulher, do teu filho. Manda esse menino crescer. Ele não levou a missão que o seu Senhor o confiara de maneira relaxada. Porque a Bíblia diz que maldito o homem no sentido geral da terra, ser humano, maldito o ser humano que faz a obra do Senhor relaxadamente. E relaxadamente não é no sentido de, eu faço a obra de Deus tomando suco de laranja, relaxado. Não, significa de desleixo. De assumir um compromisso e não honrar o compromisso. De ser fiel nos horários assumidos. Ele tomou a missão recebida não como uma missão qualquer, mas como uma missão dada por Deus. Porque ele sabia que esta missão envolveria o futuro dos hebreus. Porque se Isaac casa com a mulher errada, comprometeria todo o futuro de uma nação. Louvado seja Deus. Diga para o teu irmão: louvado seja Deus. Ele foi fiel à sua sagrada missão e foi fiel até o fim. Mas a sétima marca de um servo de caráter é um servo que caminha a caminhada da vida diante dos grandes desafios, sempre orando a Deus. Diga: nós precisamos orar. Alguém diz que quem não pode orar como deve, deve orar como pode. Porque o importante é que você ore. Pastor, eu trabalho 24 horas por dia, não consigo orar. A Bíblia diz: orar em espírito. Vá trabalhando e vá falando com Deus. Vai no banheiro, vai falando com Deus. Porque quem não pode orar como deve, e orar como deve significa orar com o coração quebrantado, coração prostrado, ajoelhado ou em pé, andando. Mas orar como deve, deve orar como pode. Mas tem que orar. Diga para mim: você precisa orar. Porque nenhuma missão na vida é bem sucedida sem oração. Esse servo, quando viu que ele estava numa encrenca, porque pensa, irmão, pense só um pouquinho. Você recebia a missão de procurar uma noiva para o filho do teu Senhor. Ele disse: Senhor, tem muita moça bonita. Eu posso cair no pecado que caiu o profeta Samuel, de olhar para a aparência. Mas o Senhor que olha o coração me dá direção. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, aparece Rebeca com um cântaro nas mãos. Bendito seja Deus. Eu vim aqui dizer para você nessa noite que enquanto você orar, Deus vai trabalhar em teu favor. Diga para o teu irmão: é tempo de orar. Porque nenhuma missão na vida é bem sucedida sem oração. O caráter desse servo estava intimamente ligado a uma vida de oração. É só orar que a coisa começa a andar. Eu vim aqui dizer para a igreja evangélica Canaã nessa noite, que Deus está levantando servos e servas de caráter, que queiram, desejam, aspiram, almejam viver uma vida de oração. E a missão só será concretizada, só alcançaremos a vitória se a igreja se colocar de joelhos. Oitava marca de um servo de caráter: era um servo observador, era um servo atento, era um servo ligado, era um servo vigilante. Diga ao teu irmão: fica esperto, meu irmão. No verso 21 desse texto, já vou encerrar. Capítulo 24, verso 21. Diz que quando Deus dá o sinal, que ele pede o sinal para Deus, que a moça que eu abordar e pedir um copo de água, essa moça que, quando eu pedir um copo de água, ela não só dê água para mim. Esse será o sinal que eu peço a ti, Senhor. Mas que ela ofereça água para os camelos. A Bíblia diz que isso acontece. Esse servo vai diante de Rebeca, pede água, a Rebeca dá água para ele, e sem ele falar nada, em silêncio, porque ele guardava um sinal. A Bíblia diz que Rebeca, toda delicada, como eu disse aqui, toda Viviane,
Toda serva oferece: eu não quero te dar água apenas para ti. Eu quero dar água para todos os teus camelinhos. Aí o homem diz: é esta mulher. Só que este homem não se empolga com o sinal de imediato. A Bíblia diz que ele começou, no verso 21, contemplar atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Ele estava observando, ele viu o sinal de Deus, mas mesmo assim ele estava só filmando. Quantas coisas erradas a gente faz na vida porque a gente sai de forma deslocada. Vou fazer, vou assinar, vou financiar, pum. Oitava marca de um servo de caráter, a nona marca de um servo de caráter, é que ele era um verdadeiro adorador. Quando ele vê que a moça era a moça, que Deus dá um sinal, e que ele contempla e percebe, discerne, que aquela era a moça de Deus, a Bíblia diz que ele se prostra e adora ao Senhor. Bendito seja o Deus do meu Senhor. Esta semana será uma semana de culto de ações de graças. Porque o sinal Deus já está dando. O sinal Deus está dando. E esta semana é a semana de culto de ações de graças. Catuca o teu irmão e diga assim: Deus já deu o sinal. E essa semana será a semana de culto de ações de graças. A 10ª marca de um servo de caráter é que ele era generoso, ele era abençoador. Quando ele vê a mulher e percebe que a mulher é a mulher de Deus, para a filha do seu Senhor, ele pega colar da Gaster, bracelete, joia, e diz: mulher, eu estou te abençoando com as bênçãos do meu senhor Abraão. A Bíblia diz que este homem é extremamente generoso. E Provérbios diz, no capítulo 11 de Provérbios, versos 24 a 25, um homem que dá liberalmente, se enriquece. Outro retém mais do que é justo e se empobrece, porque a alma generosa prosperará. Posso dizer algo para os homens aqui? Abençoe a tua mulher. Calma, deixa eu dizer algo para as mulheres. Abençoe o teu marido. Pai, mãe, abençoe os seus filhos. Pastor, mas eu não tenho joias, não tenho recursos, mas tenho o caráter de Jesus de Nazaré. Tem a sabedoria do Espírito Santo, tem a graça de Deus, o amor de Deus. Você pode ver e provar isso que eu estou te dizendo. Você pode fazer um ovo frito com arroz, porque não tem condições para o teu marido. Mas se você fizer com graça, com amor, com pureza, com carinho, isso não tem preço. Mastercard não tem preço. Seja generoso na bênção. Eu não estou dizendo isso para você abençoar a igreja. Não! Eu estou falando em algo muito mais profundo que isso. Acorde de manhã e diga para o teu filho: você é uma bênção. Minha filha, você é uma joia de Deus. Meu bem, você está linda hoje. Eu mesmo já fiz meu merchan hoje aqui. Meu bem, você está lindo hoje. Isso é graça. Isso é ter caráter de servo. É ser um servo de caráter. Seja abençoador nas suas palavras. A 11ª marca de um servo de caráter é que ele era um homem que respeitava em honra todo e qualquer tipo de homem e mulher. Ele honrava e abençoava até animais. Tá certo que tem gente que trata um cachorro melhor do que um ser humano. Ouvi falar que existe até festa de aniversário de cachorro. Nada contra. Mas esse servo aqui trata com respeito os homens como Abraão, como Isaac.
Esse servo trata com educação um embrulhão interesseiro chamado Labão. Trata com educação. Porque ele sabe que por detrás daquele embrulhão Labão existe um ser humano. Trate com respeito um mendigo como você respeita a pessoa que Deus colocou do teu lado. Por quê, pastor Anderson? Porque todos os seres humanos são feitos à imagem e semelhanças de Deus. Esse servo trata com respeito o cunhado, Labão, porque Labão, quando vê que o servo está abençoando a sua irmã com joias preciosas, ele cresce o zoião. A gente fala, meu Deus do céu, esse homem Labão merece morrer. Mas a gente é um Labão na casa de Deus. A gente está servindo o Senhor não pelo Senhor, mas pelas bênçãos e pelas joias do Senhor. A gente vê o outro irmão sendo abençoado, cresce os nossos olhos, não para dar glória a Deus e se alegrar, mas a gente fica com orgulho ferido. O Senhor só abençoa a fulana. O Senhor só abençoa o cicrano, Senhor. E eu? Um servo trata em honra com respeito às mulheres. Ele trata com honra a Rebeca. Um servo trata com carinho os animais. Na oração, ele ora para Deus assim: Senhor, que o sinal seja esse. Que quando eu pedir água para ela, ela ofereça água para mim e para os camelos do meu Senhor. Um homem faz oração para Deus abençoar camelo. E tem crente que chega em casa, depois de um culto desse, cheio da glória de Deus, ele chora, ele geme, ele glorifica a Deus, ele sente a Deus. Quando chega em casa, o cachorro, e já dá um bico na... sai daqui, cachorro, os cães ficarão de fora. Mas esse homem de Deus nos dá uma lição. Que apesar dos animais não serem a imagem e semelhança de Deus, são criaturas de Deus e devem ser respeitadas. Pastor, o que é isso, pastor? É um sermão veterinário? Deixa eu dizer algo de Deus para o seu coração. Eu li isso de C.S. Lewis, criador das Crônicas de Nárnia. Ele disse o seguinte: o carinho, diga o carinho. Diga mais forte, o carinho. Pronto. O carinho é responsável por 9/10 de qualquer felicidade sólida e durável. Diga sólida e durável, existente em nossas vidas. Você quer viver a felicidade plena, sólida e durável? Seja carinhoso. Diga para o teu irmão, que tal a gente ser carinhoso, irmão? A 12ª marca de um servo de caráter é que um homem de caráter, guarda bem isso no teu coração, não gosta de enrolação. Não gosta de enrolação e de coisas enroladas. Labão, Betuel, começaram a enrolar. Chamaram o servo para ir na casa de Rebeca e começaram a enrolar. Deixa a mulher ficar aqui mais uns 7 dias. Deixa ficar mais 14 dias. Aí ele disse o seguinte. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 24, verso 49. Ele disse o seguinte, um servo de caráter, um caráter de servo, não gosta de coisas obscuras. Mais ou menos. É sim, sim, não, não. Porque um caráter de servo, um servo de caráter, se é sim, sim. Se é não, não. Mas o que passar disso, diz a Bíblia, é de procedência maligna. E ele diz o seguinte para a família, verso 49. Agora, chega de enrolação. Pois se vós haveis de usar de bondade e verdade
para com o meu Senhor. Que coisa linda, irmão, até aqui este homem é servo. Ele não está preocupado que ele seja enrolado. Ele não quer que enrole o seu Senhor. Agora, pois, se vós haveis de usar de bondade e verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber agora, e se não, falem-me agora, declarem-me agora, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda, mas não fique me enrolando. Porque quem é servo de caráter, não é enrolado, não gosta de rolo e não vive debaixo de enrolações. Conheci um moço certa vez, que eu descobri, na verdade, não foi ele que confessou. Confessou depois que foi descoberto. Normalmente é assim. Ele chegou para mim, uma moça chegou para mim e falou para mim: Pastor Anderson, fulano de tal está orando comigo para namorar, mas eu conversando com algumas moças, descobri que é eu e mais 4 que estão orando com ele. Rolo. Enrolado. Sai fora. Porque com Deus é céu ou inferno. É verdade ou mentira. É sim e não. Se alguém chegar para você e dizer: mas vamos, sai fora. E última marca de um servo de caráter: a satisfação dele não está na satisfação dele, mas na satisfação do seu Senhor. Não é uma satisfação pessoal, mas uma satisfação altruísta. Como é gostoso, irmã amiga, quando a gente tem condições de abençoar alguém. E que alguém, você vê que o sorriso de alguém que foi socorrido está estampado. Essa é a satisfação que a gente tem. A tônica desse servo era: me sinto feliz fazendo o meu Senhor feliz. Me sinto honrado com a honra do meu Senhor. Para esse servo ser instrumento de vitória para meus senhores Isaac e Abraão, já era a minha vitória. Quando eu vejo Deus abençoando Du e a Dani, Deus abençoando eles, já é a minha vitória. Quando eu vejo Deus abençoando a Priscila e o Fernando, já é a minha vitória. Quando vejo Deus abençoando a Mônica, a sua família, a tua bênção já é a minha bênção. Assim é esse servo de caráter. Quando via alguém sendo abençoado e com alegria, ele fazia questão de dizer: eu também fui abençoado com a tua bênção. Eu quero concluir dizendo o seguinte: prepare o coral, meu maestro. Preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Porque caráter é aquilo que você é. Reputação é apenas o que os outros acham de você. Disse John ontem: meus irmãos e minhas irmãs, que a preocupação das nossas vidas, nesses dias, seja apenas e tão somente em sermos servos de corações humilhados. Diga: servos de corações humilhados. Eu concluo dizendo isso: um servo de caráter, um servo cujo caráter façam as pessoas ficarem com uma grande e santa dúvida. Eu quero concluir com isso. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Se você não conseguiu entender nada do que eu falei até aqui, mas que você fique com isso que eu vou te dizer agora. Um servo de caráter, preste atenção. Um servo cujo caráter façam as pessoas ficarem com uma grande e santa dúvida no coração delas. E a dúvida seja essa: foi com o Anderson? Foi com o Emanuel? Foi com o pastor Ronaldo? Foi com o pastor Pedro? Foi com o pastor Celso? Foi com a Mônica? Foi com o Jurandir? Foi com o Fernando? Foi com a Maria? Foi com o Lorê? Foi com a Vera? Foi com a Sidona? Foi com a Carla? Foi com a pastora Francisca? Com quem eu conversei agora? Foi com o Anderson? Foi com um desses que eu citei?
ou com Jesus de Nazaré que acabei de conversar? Que as pessoas, ao conversarem comigo e com você, tenham dúvidas se foi comigo e com você que conversaram, ou se foi com o próprio Jesus de Nazaré. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E que Deus nos ajude.